Olá, tudo bem? Hoje um amigo me parou e perguntou: Diácono, fala um pouco de inteligência emocional na prática. E eu perguntei: o que tu queres que eu fale? E ele falou categoricamente: eu gostaria de saber como governar as minhas emoções, ter empatia e lidar com as frustrações à luz da palavra de Deus. Confesso a vocês que eu fiquei surpreso e eu decidi fazer. Por isso, eu inicio dizendo que nós vivemos na geração mais conectada da história, mas talvez seja a geração mais ansiosa, mais impaciente e mais emocionalmente ferida. Nunca tivemos tantos recursos, mas nunca houve também tantas pessoas deprimidas. Nunca tivemos tanta comunicação, mas nunca houve tantos relacionamentos destruídos. Nunca tivemos tanta informação, mas falta sabedoria para governar aquilo que acontece dentro de nós. O maior campo de batalha não é o mundo, mas é o coração, o nosso coração, o coração humano. Satanás, o nosso inimigo, sabe que se ele dominar suas emoções, ele dominará suas decisões e dominará a sua vida. Quantas famílias foram destruídas por 5 minutos de raiva, não é mesmo? Quantos casamentos acabaram porque ninguém soube controlar o orgulho? Quantos filhos se afastaram dos pais por falta de diálogo? Quantas pessoas abandonaram Deus porque não souberam lidar com uma frustração? A inteligência emocional não é uma moda moderna. Ela nasce no coração de Deus. A Bíblia inteira é um tratado sobre pessoas aprendendo a governar o próprio coração. Como diz o livro dos Provérbios, no capítulo 16, no versículo 32, assim diz: quem domina a si mesmo vale mais que quem conquista uma cidade. Conquistar o mundo é fácil. Difícil é conquistar a si mesmo. E eu dividi em 7 pontos esta palestra e eu inicio com o primeiro ponto: o coração governa a vida. Jesus nunca começou transformando comportamentos. Ele começou transformando o coração. Porque tudo nasce dentro do nosso coração. Antes do adultério existia um desejo. Antes da mentira existia um medo. Antes da violência existia uma emoção mal administrada. Por isso Jesus diz: é do coração que saem os maus pensamentos. Lá em Mateus, no capítulo 15, versículo 19. O problema nunca está apenas naquilo que fazemos. O problema está naquilo que sentimos. São João Vianney, padre, grande padre, já dizia:
O coração do homem é pequeno demais para viver sem Deus. Quando Deus não ocupa o coração, a ansiedade, ela ocupa. O medo também ocupa. O orgulho ocupa. A inveja ocupa. A mágoa ocupa. Agora, eu faço uma pergunta. Quem está dirigindo o seu coração? Você ou suas emoções? Vamos para o segundo ponto. Jesus sentia emoções, mas nunca era escravo delas. Aqui está uma diferença gigantesca. Jesus chorou. Jesus sentiu tristeza. Jesus ficou angustiado. Jesus teve compaixão. Jesus sentiu indignação. Mas nenhuma emoção governa as suas decisões. No Getsemane, Jesus estava tomado pela angústia. O suor virou sangue, mas ele rezou. A emoção dizia: fuja, fuja, mas o amor dizia: permaneça. Ele escolheu o amor. Isto é inteligência emocional. Não é deixar de sentir, é escolher como responder ao que sentimos. Santo Agostinho dizia: não somos culpados pela primeira emoção que sentimos, mas somos responsáveis pelo que fazemos com ela. Isso é perfeito, isso é lindo. E vamos para o terceiro ponto. Quem não governa as emoções acaba ferindo quem ama. Quantas palavras destruíram famílias? A língua é pequena, mas pode incendiar uma vida inteira. São Tiago já dizia: a língua é um fogo. Uma palavra dita na raiva leva segundos, mas pode deixar cicatrizes muito grandes. Eu até digo cicatrizes para décadas, quase que eternas. Por isso, São Francisco de Sales ensinava: nada é tão forte quanto a verdadeira mansidão. Mansidão não é fraqueza. Mansidão é força sob controle. Mansidão é poder sem violência. É autoridade sem humilhação. Imagine alguém que lhe machucou profundamente. O que acontece dentro de você? É raiva? Vontade de responder? Desejo de vingança? Tudo isso é humano, mas Deus pergunta: você será escravo disso? O quarto ponto, quero falar sobre a empatia. Aprender a sentir com o outro. A palavra compaixão significa sofrer com. Jesus olhava as multidões e tinha compaixão, porque enxergava aquilo que ninguém via, só ele via. Todo ser humano trava dentro de si uma batalha invisível. A pessoa agressiva talvez esteja ferida,
A pessoa fria talvez esteja decepcionada. A pessoa difícil talvez esteja cansada. São Padre Pio de Peltrina já dizia: se soubéssemos quanto uma alma custa para Deus, nunca julgaríamos ninguém. Julgar. Sempre estamos julgando. Empatia não significa concordar. Empatia significa compreender antes de condenar, antes de julgar. E agora, o quinto ponto é sobre a frustração. A frustração pode nos amadurecer também. Ninguém gosta de sofrer, ninguém. Mas Deus transforma sofrimento em santidade. José foi vendido lá no Egito. Foi traído, esquecido, humilhado. Mas nunca deixou a amargura governar seu coração. No fim, ele disse: vocês pensaram em fazer o mal, mas Deus transformou tudo em bem. Olhe para Pedro. Pedro fracassou, negou Jesus, mas também chorou. Permitiu que Deus transformasse sua queda em missão. Pedro deixou isso acontecer com ele. Olhem para Paulo. Paulo reclamava de um espinho na sua carne. Ele rezou. Deus não tirou o sofrimento dele, não tirou o espinho que ele pedia, mas deu graça suficiente para ele. Nem toda oração muda a tua situação. Algumas mudam em você, mas nem todas. O sexto ponto, eu quero falar sobre a cura das emoções, que passa pelo perdão. Guardar mágoa é beber veneno esperando que o outro morra. Já escutei isso de muitas pessoas. O perdão não muda o passado, mas muda o futuro. O que passou, passou. Ponha uma pedra. O perdão muda a partir desta pedra colocada para o futuro. Jesus na cruz disse: Pai, perdoa-lhes. Quem mais sofreu foi quem mais perdoou. Santa Teresinha dizia: a santidade consiste nas pequenas vitórias sobre nós mesmos. Perdoar é uma dessas vitórias. E finalmente o sétimo ponto: como governar as emoções. Eu quero que você preste bem atenção no que eu vou falar. Como governar as emoções. Não basta sentir, é preciso educar o coração. Como primeira atitude, precisamos rezar antes de agir. Você que me escuta precisa rezar antes de agir. Nem toda mensagem merece resposta imediata. Nem toda discussão merece participação. Nem toda crítica merece explicação. Jesus frequentemente se retirava para rezar antes das grandes decisões. E agora
eu te falo de uma segunda atitude. Nomeie a emoção. Diga para si mesmo: estou triste, estou frustrado, estou com medo. Quando damos nome à emoção, ela perde parte do seu poder sobre nós. E nós, a partir daí, nós já podemos controlá-la. E uma terceira atitude, eu te digo, pergunte para Jesus. O que Jesus faria nesta situação? Não o que minha raiva quer fazer, não, mas o que Cristo faria. E uma quarta atitude, aprenda a esperar. Vivemos na cultura da pressa, mas Deus trabalha no tempo certo. Quem planta hoje, colhe amanhã. Quem amadurece, espera. E numa quinta atitude, alimente a alma. Quem alimenta apenas notícias, vive ansioso. Quem alimenta apenas redes sociais, vive comparando, não é? Quem alimenta a palavra, vive em paz. Pensamento dos santos que eu quero dizer para vocês agora. Santo Agostinho tem um pensamento lindo que diz: nosso coração está inquieto enquanto não repousa em Deus. Santa Teresa d'Ávila dizia: nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus basta. São João Bosco nos dizia: a alegria é sinal de um coração que ama a Deus. São Francisco de Sales disse: tenha paciência com todos, mas sobretudo consigo mesmo. Santa Teresa de Calcutá disse: se quer mudar o mundo, vá para casa e ame sua família. Talvez você tenha chegado até aqui neste momento, deste vídeo aula que eu estou dando para vocês, acreditando que o maior problema da sua vida fosse alguém, né? Seu chefe, seu marido, sua esposa, seus filhos, sua sogra, talvez seu passado, seu trabalho. Mas talvez Deus queira lhe mostrar que o maior desafio não está fora, está dentro. Quem vence o próprio orgulho, vence metade da vida. Quem vence a própria ansiedade, descobre a paz. Quem vence o ressentimento, encontra a liberdade. Quem aprende a governar o coração, não será governado pelas circunstâncias. A verdadeira inteligência emocional não consiste em controlar as pessoas, consiste em permitir que o Espírito Santo governe o seu interior, o meu interior. Que o Espírito Santo governe o nosso interior. Quando o Espírito Santo governa o coração, a ira dá lugar à mansidão, o medo se transforma em confiança, a inveja cede espaço à gratidão e a frustração se converte em esperança. Como ensina São Paulo, lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 a 23, São Paulo diz: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio de si. Perceba que o último fruto citado é justamente o domínio de si. Este não é apenas um traço de personalidade, é um fruto da ação de Deus na alma.
A verdadeira maturidade emocional nasce quando deixamos de ser conduzidos pelos impulsos e permitimos que Cristo conduza cada pensamento, palavra e decisão. Faço um convite final para você. Feche os olhos por um instante, tá? E pergunte em silêncio: Senhor, qual emoção tem governado a minha vida no lugar de Ti, Senhor? Talvez seja a ansiedade, talvez a raiva, talvez a culpa, talvez a tristeza, o medo. Entregue-a hoje aos pés da cruz. Entregue. Porque a pessoa mais forte não é aquela que nunca chora, que nunca sofre ou nunca cai. A pessoa mais forte é aquela que, mesmo ferida, permanece de pé porque sabe que Deus caminha com ela. Que tu possas sair daqui, deste momento, desta minha pequena conversa com você, decidido a não ser escravo da emoção, mas discípulo de Cristo, permitindo que Ele transforme o teu coração por dentro. E dessa transformação interior nasça você. Porque realmente é dessa transformação interior que nascerão famílias mais saudáveis, comunidades mais fraternas e uma sociedade mais humana. E que o Senhor te conceda essa graça. Também peço a mim que o Senhor me conceda essa graça. Que o Senhor possa nos dar essa graça de controlar as nossas emoções, governar os nossos sentimentos. O Senhor te abençoe no dia de hoje. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.